Amém. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. É com alegria, satisfação que damos início à escola bíblica dominical. Louvamos a Deus por essa oportunidade e podemos estar aqui adorando o nome de Jesus. Amém? Uma manhãzinha fria, garoando, mas temos o prazer de estar aqui adorando o nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela sua vida que irá nos acompanhar, a Escola Bíblica Dominical. Agradecer a Deus pela vida dos obreiros que está aqui, presbítero Claudenilton e o cooperador Breno, que junto tem trabalhado para a realização da Escola Bíblica Dominical, né? Aqui estamos aqui adorando o nome do Senhor. Vou fazer uma oração e em seguida estamos entrando na lição, na revista, amém? Você que está em casa irá nos acompanhar. Que puder, faça algum comentário, faça pergunta durante a lição, que nós estamos aqui prontos para te responder, amém? No nome do Senhor. Oremos. Amado Deus e eterno Pai que está no céu, Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esta manhã, eu poder estar aqui juntamente com meus irmãos para a realização dessa escola bíblica dominical. Senhor, é com alegria, satisfação na alma que aqui estamos na tua casa para te adorar e para trabalhar na tua obra. Pai querido, a tua presença é indispensável. A inspiração do céu, a inspiração de Deus através do Espírito Santo é indispensável nesta escola dominical, nesta obra. E nós te pedimos, Pai, Filho e Espírito Santo, permanece conosco, recebe nossa adoração. Nós temos propósito de te adorar, Senhor. Abençoa teus filhos que nos acompanham em casa e juntos engrandecemos o nome daquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Meus irmãos, vamos adorar a Deus com o hino de número 107. O hino 107 da harpa cristã. Amém? Vamos estar adorando o nome do Senhor. É um hino que fala de firmeza, fala de estrutura, de firmeza. Então nós vamos estar adorando o nome do Senhor com o hino 107. Você que tem grupos aí, passe o link para os grupos, para as pessoas que se conhecem. Certamente eles vão ser gratos em estar acompanhando a escola dominical, porque é muito bom nessa manhã estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Então você que é aí da igreja, os irmãos, passe para amigos, companheiros, familiares. Eu tenho certeza que eles vão ficar muito contentes em acompanhar essa escola dominical. Passe para eles o link aí da nossa lição. Amém? Hino 107, adorando o nome de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme,
firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, hei de não falhar. Quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre veja assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Glória a Deus. Firme nas promessas de Jesus, firme na promessa de salvação, firme nas promessas bíblicas para a sua igreja, firme, não possamos desistir, ser firme em esperar, em confiar e acreditar. Queridos, vamos entrar na nossa lição, 14 de junho de 2020, lição de número 11. Também quero agradecer aos coordenadores da Escola Bíblica Dominical, irmã Priscila e o presbítero Reginaldo e a irmã Priscila, a sua esposa, que tiveram a iniciativa, juntamente com o Corpo de Obreiro, de nós passar a fazer a Escola Dominical da aula nessa pandemia, e tem dado certo. Que bom, Reginaldo, que bom, Priscila, muito obrigado pela iniciativa, Deus seja louvado. Tem sido uma bênção a nossa escola dominical, eu tenho acompanhado as pessoas que têm visualizado, e tem sido 400, 500 pessoas, 380, 500, 600 pessoas, têm nos acompanhado as nossas lives da escola dominical. Então, presbítero Reginaldo e irmã Priscila, Tony, parabéns pela iniciativa da aula. Vamos lá, lição de número 11, ela tem como título, celebrando a palavra de Deus, celebrando, comemorando a existência da orientação de Deus pela palavra, celebrando a palavra de Deus. Somos gratos a Deus pela sua palavra, pelo meio de nos comunicarmos com Deus. Eu quero ler aqui o texto áureo. O texto áureo, ele fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo de número 119 e o versículo 5, onde o salmista reconhece que lâmpada para os pés dele é a palavra de Deus,
e luz para o caminho, para o seu caminho. Amém. A verdade aplicada, ela fala assim: os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. Amém. É uma grande verdade. O objetivo da lição, ele fala assim: identificar as características do Salmo 119, apresentar as qualidades das Sagradas Escrituras, apresentar as qualidades das Sagradas Escrituras, mostrar a importância de se meditar na palavra de Deus. E o texto de referência, que é um texto bíblico que vem para a lição, onde o escritor escolheu o Salmo 119, o versículo 1, versículo 9, versículo 23, versículo 37, o 45, o 99 e o 103. Texto de referência. Acompanhe aí, você que está sem a revista, abre a sua Bíblia no Salmo 119, e o versículo 1, e o versículo 9, o versículo 22, o 37, o 45, o 99 e o 103. Abre a sua Bíblia, a palavra de Deus. Fala assim, versículo 1 do Salmo 119. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Versículo 9. Como purificará o mancebo o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Versículo 23. Enquanto os príncipes se conluiavam e falava contra mim, o teu servo meditava no teus estatutos. Versículo 37, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Versículo 45, e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. O versículo 99, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. O versículo 103, aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Amém. Glória a Deus. Aí está os tópicos que temos que ler. Texto áureo, verdade aplicada, objetivo da lição e o texto de referência. Eu quero fazer aqui um rápido comentário da verdade aplicada. Fazer um rápido comentário da verdade aplicada. Para você que me acompanha, a verdade aplicada, o escritor da revista, ela comenta assim: os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. Isso é uma grande verdade, meu irmão. Há uma necessidade extremamente urgentemente, de que os nossos caminhos estejam alicerçados, estruturados na palavra, porque é a palavra que nos ensina como conviver com Deus. É a palavra que nos orienta, nos ensina como conviver com Deus, andar com Deus. A palavra, ela nos ensina isso. Então, nós precisamos ter o nosso caminho alicerçado. O que é alicerçado? Estruturado, baseado, verificado, observando a palavra. Então, o nosso caminho, nossa vida cotidiana, mediante a estudo, a estudar, mediante a trabalhar, mediante a criar família, mediante a tudo em que você faz, a sua vida e a minha vida
precisa estar alicerçado na palavra de Deus. Então, o texto, a verdade aplicada, ela nos ensina isso. Eu também quero fazer um rápido comentário dentro da revista, no texto de referência, no último versículo lido, o versículo 113 do Salmo 119. O versículo 113, ele fala assim: aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. A palavra duplicidade quer dizer má fé, mal intencionado, má intenção, má fé. Pessoas que falam as coisas, mas na realidade não é aquilo que ele está falando. Ele está falando de má fé. A boca fala uma coisa, mas o coração está dizendo outra, e tem um objetivo mau, ruim com aquilo que ele fala. Então, o salmista, ele se expressa da seguinte maneira: aborreço a duplicidade, ou seja, aborreço a má fé, a mal intenção, aborreço o mal intencionado. É isso que ele quer dizer. Mas amo a tua lei, mas amo a tua lei. Amém. Graças a Deus. Vamos entrar no tópico 1 da lição. Mas antes eu quero também ler a introdução, que, para ser sincero, nas últimas aulas eu nem li a introdução. E hoje eu quero ler a introdução da nossa revista. A introdução da nossa revista, ela fala assim: o Salmo 119 revela a importância de conhecer, meditar e seguir a palavra de Deus. Ensina-nos os benefícios de ter uma vida pautada nos preceitos do Senhor, e qual é o caminho daquele que tem uma aliança com Deus. Muito bem colocado aqui o escritor. Ele diz que revela, o Salmo 119 revela a importância de meditar e seguir a palavra. Meditar e seguir. Ou seja, não é simplesmente ler. O resultado benéfico, o resultado bom e ensinador e orientador da parte de Deus, ele vem mediante uma colocação de prática, mediante ao estudo da palavra. Nós estudamos a palavra e automaticamente o Espírito Santo vê a boa vontade, o interesse, a boa vontade de conhecer a Deus, e o próprio Espírito Santo, que é o grande responsável para revelar e mostrar a você a palavra de Deus, ele vai lhe revelar, lhe dar conhecimento, lhe estruturar em uma amizade com Deus, mediante a meditação e o desejo de seguir a palavra. A palavra de Deus, ela não pode ser simplesmente lida ou guardada, aberta em algum pontos bíblico para lhe proteger. Não, a proteção de Deus mediante a palavra, ela vem mediante nós colocar ela dentro de nós. Nós temos um compromisso, temos uma aliança com a palavra, temos um compromisso com a Bíblia. Então, o Salmo revela a importância de conhecer, meditar e seguir a palavra de Deus. Meditar, seguir a palavra de Deus, ter conhecimento. E se você que me acompanha não sabe, Deus tem interesse nisso. Deus tem interesse em ver você meditando na palavra dele. Tem um texto bíblico que o próprio Deus disse, o próprio Cristo disse, em que a minha igreja, o meu povo erra por não conhecer a palavra, não conhecer as escrituras. Então, na mentalidade divina, na mentalidade de Deus, nós erramos porque não meditamos
não conhecemos, não temos conhecimento do Deus eterno através da Bíblia, da palavra de Deus. Então, mediante essa falta de conhecimento, o resultado são erros cometidos, transgredindo a vontade e o querer do nosso Deus. Então, quanto mais nós medita, quanto mais nós coloca em prática, mais nós agrada a Deus e somos beneficiados com a amizade, com o amor, a bondade e o conhecimento do interesse pelo céu, ao qual Deus vai dar a mim e a você. Então, tenha interesse em meditar, seguir a palavra de Deus, em nome do Senhor. Isso foi o que diz a introdução. Eu quero ir agora para o tópico 1. O tópico 1, acompanhe comigo aí, o tópico 1. O tópico 1, ele fala assim: um salmo sobre a palavra de Deus. Um salmo sobre a palavra de Deus. Ele fala assim: este gigante salmo é uma joia preciosa que nos ajuda a compreender os efeitos da palavra de Deus para a vida do homem. Contém ensinamentos profundos a serem meditados diariamente. Então, o salmo, o tópico 1, o salmista, ele chama o Salmo 119 de este gigante salmo. Esse nome de gigante que ele se refere eu creio que é pela extensão do salmo. Ele é um dos maiores salmos que tem entre todos os salmos que temos, dentro da palavra de Deus. Ele é o maior, ele tem mais de 170 versículos, ele é o maior. E também esse nome de gigante, ele também fala pelo conteúdo que ele nos fornece através do conhecimento de Deus, que nos leva a conhecer a Deus, mas também pela extensão, pelo seu tamanho. E ele também diz o seguinte, que este salmo nos ajuda a compreender os efeitos da palavra de Deus para a vida do homem. Sim, o salmo ele nos orienta a nós compreender o efeito da palavra para a vida humana. O efeito, os resultados que a palavra nos traz mediante uma aplicação na vida cotidiana do ser humano. O que acontece, pastor Irailton, mediante o que diz o salmo, a compreender o efeito. Que efeito que traz a palavra de Deus na vida do homem? O efeito que traz mudança daquilo que nós fazia erroneamente, com erros que transgredia a vontade e o querer de Deus, que envergonhava a Deus como ser humano, que somos imagem e semelhança de Deus. Mediante a praticidade, a prática, a colocação da prática da palavra, nós saímos de uma qualidade de criatura de Deus e passamos a sermos filho de Deus. Nós só passamos a ser filho de Deus com o conhecimento e a aplicação da palavra do nosso dia a dia. O que é a aplicação da palavra, pastor? Quando o texto diz assim, que o texto fala nos corrigindo de erros que nós cometia com costume, práticas pecaminosas, e a palavra nos orienta que aquilo não agrada a Deus e tira-nos o direito de herdar o reino do céu. Automaticamente colocando isso em prática, nós passa a andar com Deus, abandonando os erros que a palavra nos orienta. Nós passa a andar com Deus. Deus passa a fazer morada em nós, porque quando você coloca a palavra de Deus em prática, a Bíblia nos diz e que nós passa a ser templo, morada do Espírito Santo.
enquanto nós não colocamos em prática a palavra de Deus, o Espírito Santo não acha lugar, não tem condição de morar em nós. Quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, as coisas ruins e mal que habita em nós, com costumes, gestos, palavras, mau caráter, isso passa a ser moldado com a palavra de Deus, e o Espírito Santo passa a fazer morada em nossas vidas, fazer morada na sua vida. Enquanto a palavra de Deus não é colocada em prática, o ser humano vê o resultado, continua sendo o que nós somos e que nós era antes de nós conhecer a Deus, praticando coisas que envergonhava tanto a sociedade, quanto também envergonhava e envergonha ao próprio Deus. E a palavra é a orientação de Deus para nos tirar de um quadro pecaminoso e nos colocar na posição de filhos de Deus e adoradores de Deus. Vamos para o tópico 1 e 1. O tópico 1 e 1. Ele fala assim: Salmo acróstico. O Salmo 119 é um acróstico na modalidade abecedário. O salmista organiza as 22 estrofes, dividindo-as em conformidade com as letras do alfabeto hebraico. Segundo nota da Bíblia de Estudo NVI, o autor tinha um tema que enchia a alma, tão grandioso como a própria vida, que abrangia o comprimento, a largura e a profundidade no andar das pessoas com Deus. Não bastaria para isso nada menos que todo o poder da linguagem e desta o abecedário era um símbolo apropriadíssimo. Os 3 primeiros e os 3 últimos versículos foram projetados para serem, respectivamente, a introdução e conclusão da presente obra literária. Amém. Queridos, no tópico 1 e 1, o salmista, o escritor, ele chama o Salmo 119 de Salmo acróstico. Acróstico. A palavra acróstico, eu fui procurar saber o que é a palavra acróstico, porque os escritores colocam aqui uns nomes, mas eles não explicam muito bem. Sei que isso vai chegar ao conhecimento de alguns, mas é realidade. Salmo acróstico. Eu procurei saber o que é o salmo acróstico. Acróstico é quando um determinado texto ou escrita, você escreve na horizontal, as frases na horizontal, e quando você olha na vertical, você encontra nomes escritos tanto na horizontal como na vertical. Você pode pegar as primeiras palavras, escrevi 4 frases na horizontal. Só que eu olho as 4 primeiras letras das 4 frases e ela forma um nome. Se você olhar as 4 últimas ou qualquer uma outra letra do meio, nessas frases horizontal, pegando as primeiras letras ou última letra na vertical, ela também forma um nome. E o escritor nos orienta, e eu fui pesquisar, segundo o Champlin, o alfabeto hebraico
ele tem 22 letras que forma toda, que foram todas usadas no Salmo 119. O alfabeto hebraico, ele compõe por 22 letras. Essas 22 letras, o salmista fez uso de todas elas no Salmo 119, fazendo com que o Salmo 119 seja, na realidade, com a expressão de gratidão e encaixe das mensagens de palavra de gratidão e reconhecimento do que Deus é para ele. Isso se tornou um salmo acróstico, um salmo que ele preencheu todas as letras do alfabeto hebraico e que também preencheu as lacunas necessária de satisfação da alma humana de quem escrevia o Salmo 119. E na expressão do salmista, ele chega a dizer que o salmista organiza as 22 estrofes, dividindo a inconformidade com as letras do alfabeto hebraico. Segundo nota da Bíblia de estudo, o autor tinha um tema que enchia a alma tão grandiosamente como a própria vida. A expressão do salmista de gratidão e reconhecimento de Deus, se tornando esse salmo um salmo acróstico. As palavras colocadas nesse salmo, o salmista, ele quer expressar o quanto aquilo fazia bem e faz bem para a alma humana, que ele chega a dizer que ela preenche a altura, a largura e o comprimento da sua alma. O que é que ele quer explicar com isso? Que o seu ego de necessidade de se alimentar com Deus estava todo preenchido com a expressão do Salmo 119, um salmo acróstico, salmo de contentamento, de satisfação e de prazer de falar com Deus dentro desse salmo. Então, o salmista, para expressar o que o salmo causa na alma humana, a escrita do salmo relacionado a Deus, para expressar o que isso causa na alma humana, ele se expressou que abrange o comprimento, largura e profundidade do andar das pessoas com Deus. Abrange comprimento, largura e profundidade no andar do ser humano para com Deus. O que é que ele quer dizer com isso? Preencheu a minha alma, estou satisfeito, não falta mais nada, estou abastecido com a escrita e o contentamento que o Salmo 119 me fornece. Ele preencheu a altura, largura e comprimento da alma humana. Isso quer dizer grau máximo de satisfação, grau máximo de contentamento, alma saciada, alma contente em amizade com Deus, mediante a expressão do Salmo 119. É isso que a nossa alma, que a sua alma precisa, ter contentamento com a grandeza de Deus, satisfazer a sua alma com a palavra de Deus. É isso que nós precisamos. E o salmista escreve isso no Salmo 119, chamado de Salmo acróstico. Vamos para o tópico 1 e 2. Ninguém escreveu nada aí ainda? Cadê esses? Estamos aí com uma quantidade de pessoas nos acompanhando, está aqui na tela, mas estão tudo debaixo da coberta, não quer pegar a caneta para escrever.
Acorda esse povo, Jesus. Cadê esses presbíteros, meu Deus? Vamos para o tópico 1 e 2. O tópico 1 e 2. Ele fala assim: a lei e o testemunho. A lei e o testemunho. A palavra lei, Torá, é o primeiro termo utilizado pelo salmista para designar a palavra de Deus e andar na lei do Senhor. Salmo 119 e o versículo 1. A palavra de Deus é uma ordenância estabelecida por Deus, promulgada por Ele para regular a conduta do homem. Que coisa bonita. O escritor aqui da revista escreveu: a palavra de Deus é uma ordenança estabelecida por Deus, promulgada por Ele para regular a conduta do homem. Esse regular aqui que o salmista quer dizer que Deus estabelece a palavra para regular a vida humana. Esse regular aqui, ele quer dizer tirando as coisas ruins e colocando coisas boas dentro do coração humano. Um coração que está desregulado na questão de vida pecaminosa, desagradando a Deus, a palavra entra e vai regulando, ajustando essa vida humana, tirando as coisas ruins e colocando as coisas boas dentro deste homem ou desta mulher. Então o escritor, a revista, ele chama isso de regulagem. A palavra de Deus, ela é implantada por Deus na direção humana para regular a vida humana, ou seja, da moral, da entendimento das coisas celestiais, da amizade entre o ser humano e Deus, da comunhão entre o ser humano e Deus. A palavra de Deus, ela tem como objetivo tirar o que não presta de dentro de mim e de você e fazer um ajuste, tirando o que não presta e colocando coisas boas da parte da orientação de Deus. Isso o escritor chama de regulagem, e lhe colocando com uma alma contente e satisfeita e na posição de um adorador ao nome do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela regula, ela é para regular a conduta do homem, conduta perversa, conduta mentirosa, conduta enganadora, conduta falsa, conduta em que envergonha a Deus. Então a palavra, ela quer regular isso, ela quer ir tirando tudo isso que não presta, adoração a outros deuses, que não seja Jesus. Isso é uma vida desregulada. Quem adora outro Deus que não seja a Cristo, isso é uma vida desregulada. Quem é mentiroso é uma vida desregulada. Quem é traidor, seja de qualquer meio na sociedade, conjugal ou qualquer uma outra coisa, é uma vida desregulada. Quem é falso, serve a outros deuses, então Deus quer regular a sua vida, tirar essa adoração a outro Deus e colocar somente em Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus, senão por Ele. Aleluia. Vamos continuar lendo o tópico 1 e 2. Andréia Campos. Andréia.
Como é que está escrito aí? Presbítero André, não é isso? Amém. Eu entendi. Glória a Deus. Que palavra abençoada essa, né? Que a palavra veio para regular a nossa vida humana. Como nós precisamos dessa regulagem espiritual que reflete em toda a nossa vida. Amém, presbítero André. A palavra de Deus veio para nos regular, tirar o que não presta de dentro de nós e colocar coisas, atitude que adore ao nome do Senhor, presbítero André. E que as pessoas vejam que nós somos filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus, mediante uma vida regulada, uma vida que ame e coloque em prática os preceitos e a vontade de Deus. Obrigado, presbítero André, que deve estar aí cuidando das crianças. Ô glória! Vamos dar continuação à revista. Aquele que não a observa sofrerão as devidas sanções. A segunda designação consiste em testemunho. Bem-aventurado os que guardam os seus testemunhos. O texto está aqui nos dizendo, aqui o tópico 1 e 2, que aquele que não observa sofrerão as devidas sanções. O irmão que escreveu aqui, ele deve ser advogado. Sanções. Eu não sou advogado, fui procurar saber o que é sanções. Sanções, pena ou recompensa com que se tenta garantir a execução de uma lei. Sanção é aquilo que se aplica em alguém. Ela tanto pode ser uma pena, né, como também ela pode ser uma pena ou recompensa. Mediante a aplicação da sanção, aquela pessoa passa a ser punido ou elogiado com a aplicação da sanção. Sanções. Sanção não, misericórdia. Não é sanção não, é sanções. Abençoa o pastor Idailton, Jesus. Sanções, pena ou recompensa com que se tenta garantir a execução de uma lei. Então, sanções são aquilo que se aplica para garantir a execução de uma lei. Não quer obedecer, então vamos aplicar sanções para que a pessoa venha obedecer, e caso não obedecer, essas sanções lhe coloca pena, punições em quem desobedecer. Então o escritor quer dizer que quem não observa a palavra de Deus, eles sofrerão sanções. Como que poderia, biblicamente dizendo, uma pessoa que não coloca em prática a palavra de Deus, receber sanções, punições da parte de Deus? Essas punições, essas sanções aplicadas por não obedecer a palavra de Deus, nós possamos ver cristãos com vida todas arrebentadas. Isso são sanções aplicadas por Deus. Ele não consegue o objetivo das promessas que Deus tem para a vida dele. É como se estivesse subindo em azulejo ensaboado. Ele começa a subir e de repente ele cai embaixo. Deus não permite que ele alcance os seus objetivos. São sanções de Deus, não permitindo, porque ele é um desobediente. Ele é um desobediente. E as sanções de Deus, que tem o controle de tudo e de todos, não permite que ele alcance os seus objetivos espiritual, principalmente se falando da salvação, que é a maior causa do Calvário. É a salvação que
temos em Cristo Jesus. Quem não obedece à palavra, uma das grandes sanções que pode ser aplicada sobre ele é lá no juízo final. Ouvir da parte de Deus a seguinte frase que a Bíblia se refere: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. A Bíblia diz que os que morrerem no pecado irão para o juízo final, ser julgado, e lá receberão sanções, como diz a revista, da parte de Cristo, que não está mais como advogado, mas como juiz no trono, juiz do trono branco, dizer para quem viveu a vida em pecado: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Essa é uma sanções aplicada por Cristo para quem não obedece à palavra. Vamos continuar no tópico ainda 1 e 3. A palavra de Deus comprova os seus atos e a sua maneira de agir, da prova da sua existência. A palavra de Deus comprova os seus atos e a sua maneira de agir, da prova da sua existência. A palavra de Deus, ela comprova a existência de Deus. A palavra de Deus, ela faz surgir no coração do homem incrédulo, que não conhece a Deus, ela faz surgir a amizade, o entendimento e o conhecimento da parte de Deus, e faz provar para o incrédulo de que Deus existe, de que Deus o ama, de que Deus tem compromisso com a raça humana. Então a palavra de Deus faz surgir no coração de quem não conhece a Deus o aparecimento de Deus na vida humana. A palavra, ela comprova de que Deus existe. Ela comprova de que Deus ama o ser humano. Ela comprova a existência de Deus. Para você que não sabe, o ser humano, de um modo geral, em toda a raça humana, eles não assumem. Eles não assumem, mas a Bíblia é o livro mais vendido do planeta. Não parece, mas a Bíblia, ela é o livro mais vendido do planeta. Porque o ser humano, muitas vezes ele sabe da existência de Deus. A palavra já provou isso para ele, já comprovou, só que ele tem vergonha. Ele não assume. Ele fica meio camuflado. Ele tem uma Bíblia escondida. Eu tenho uma lá porque vovó me deu. Mentira. A alma dele tem sede de Deus, porém ele não assume. Mas todo mundo tem uma Bíblia. Todo mundo tem uma Bíblia. Porque a Bíblia, ela tem o Espírito Santo que se responsabiliza pela sua escrita. E quando nós lê a Bíblia, a palavra nos diz, comprovando que Deus existe, como diz a revista, que ela passa pelas juntas e medula e vai até a divisão da alma. A palavra é o único livro, por ser a palavra de Deus, que tem o poderio de passar pela pele, pelos nervos, pelos ossos, pela carne, e ir na parte espiritual do ser humano, que é a alma, e falar com ela. Nenhum outro livro tem esse poder, nenhum outro livro tem essa autoridade, mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, viva e poderosa, tem o poder de falar com a parte espiritual do ser humano. Para você que não sabe, dentro de nós tem a parte espiritual, que a Bíblia chama de alma. A nossa alma é a parte espiritual, é a existência do ser humano na parte espiritual.
essa alma, ela não morre. Morre a matéria, mas a alma dá continuidade. A alma, a parte espiritual, que é essa que Cristo morreu no Calvário para salvar, ela dá continuidade. Ou ela vai para o céu, mediante a aceitação do Filho de Deus como seu Salvador, ou ela vai para o inferno com a obediência ao pecado e ao mal e a adoração a outros deuses. Então, a palavra de Deus tem esse poder de alimentar essa alma. Nenhum outro livro tem esse poder. Então, a palavra testifica, prova, carimba que Deus existe. Ainda lendo a parte 1 e 2. 1 e 2. A palavra de Deus comprova os seus atos e a sua maneira de agir. Eu já li isso aqui. Perdão. 1 e 3 agora. Vamos para o tópico 1 e 3. Fala assim: os teus mandamentos e os teus estatutos. Tópico 1 e 3. Outra designação utilizada para denominar a palavra de Deus consiste em mandamento ou, em algumas versões, preceitos. Então, um outro meio da designação utilizada para denominar a palavra de Deus são preceitos. Preceitos são preceitos, ordenâncias, estatutos. O que é preceito? Preceito quer dizer regras, estatutos, regra para que fique guardado em nosso coração. Então, a Bíblia, ela denomina regras, preceitos, estatutos, mandamentos, meios. O que é que faz um estatuto de Deus? Sendo a palavra, ela lhe orienta como andar com Deus aqui na terra e futuramente como morar com Deus eternamente. É isso que os estatutos de Deus, as ordenanças de Deus, as regras de Deus, os preceitos de Deus, ele nos orienta a nos abandonar o que não presta, colocar em prática os preceitos de Deus, os ensinamentos de Deus. Automaticamente, quando nós passamos a obedecer os preceitos de Deus, nós passamos a andar com Deus, e automaticamente, após a vida, a morte física, Cristo, com a sua morte no Calvário, nos deu o direito de salvação e vida eterna. Então, os estatutos de Deus, as regras, os preceitos de Deus, é como nos orientar, como nós andar com Deus. Andar em comunhão com Deus, viver com Deus, dormir com Deus, levantar com Deus, andar com Deus, casar com Deus, trabalhar com Deus, namorar com Deus, comprar com Deus, vender com Deus. Porque tem cristão que às vezes ele compra com Deus, mas não vende com Deus. Ele compra com Deus, fala a verdade na hora de comprar, mas na hora de vender ele não fala a verdade. Lembra aquela fase de Pedro, que andava com Jesus no início do seu ministério, e chegou um certo ponto que Cristo disse que ia para Jerusalém, e que ele ia ser entregue na mão dos malfeitores, e Cristo falou: imagina, Senhor, jamais permitirei que tu seja entregue na mão dos malfeitores. Aí Cristo olhou assim para Pedro e disse assim: apartai de mim, ou melhor, para trás de mim, Satanás. Eu ia citando outro texto, mas não.
Aparta de mim, para trás de mim, Satanás. Tu não compreende as coisas celestiais, mas somente as coisas materiais, as coisas terrenas. Tem cristão que tem esse altos e baixos, igual Pedro no início do ministério. Volto a repetir, no começo do ministério, uma hora defende o reino é de Deus, e outra hora tem que expulsar a voz do demônio na boca do cristão. O Pedro da Bíblia teve esse momento. Tem cristão nos dias de hoje que é a mesma coisa. Os preceitos de Deus não têm continuidade constantemente, dia e noite, na sua boca. Uma hora serve a Deus, outra hora serve o diabo. Uma hora serve a Deus e outra hora serve os demônios. Os preceitos de Deus quer tirar isso de você. As ordenanças de Deus quer tirar isso da sua vida. Quer lhe colocar continuamente adorando e exaltando o nome do Senhor com as suas atitudes. Os preceitos de Deus. Vamos dar continuação. No tópico 1 e 3. Segundo o dicionário da Bíblia de Estudo, a palavra-chave, a presente designação consiste em substantivo masculino que significa instrução. A raiz expressa é a ideia de que Deus está prestando atenção à maneira como deseja que as coisas sejam ordenadas. A expressão do texto e a expressão ao qual se expressa a Bíblia é a ideia, a raiz expressa a ideia de que Deus está prestando atenção à maneira como deseja que as coisas sejam ordenadas. Deus estar atento, como que estamos ordenando e ensinando, colocando em prática, vivendo a palavra de Deus aqui na terra. Deus está atento quanto a isso. E para chamar a atenção do corpo de obreiro em geral, não só da nossa igreja, mas em geral, a Bíblia diz que o próprio Cristo, o próprio Senhor, Ele deu uns para presbíteros, evangelistas, pastores, doutores, mestre. Ele deu o corpo de obreiro. E aí no final do texto diz assim: tudo isso para o aperfeiçoamento dos santos. A palavra foi escrita e ordenada por Deus para aperfeiçoar as pessoas. Aperfeiçoamento dos santos, da igreja, dos que desejam ir morar no céu. A palavra foi colocada para aperfeiçoar. E com quem está essa responsabilidade? Com os obreiros. Você que é pastor, ensina a Bíblia como ela é. Você que é presbítero, evangelista, ensina a Bíblia como ela é. Não fica dando jeitinho brasileiro não, porque senão Deus vai cobrar de você. Lembra lá de Ezequiel, que colocava, ele disse que o atalaia ficava em cima de uma torre, para observar quando vinha o inimigo. O atalaia tocava a trombeta, avisando para o povo que o inimigo estava vindo. Você que é pastor, que é obreiro, está aqui a trombeta, a palavra de Deus. Você é atalaia, avisa para o povo do perigo. Qual o perigo? A inclinação para o mal, a inclinação para o pecado, a inclinação para o que não presta, desrespeitando a palavra. Você, obreiro, é responsável por isso. Fiquei com essas pregaçãozinhas de pregadores de rosas. Cuidado que Deus vai querer de você, viu? Viu, pregador de rosa? Deus está atento ao que estamos ensinando com a Bíblia na mão.
Deus está atento o que estamos fazendo com a palavra para nos beneficiar. Deus está atento, viu, obreiro? Toma cuidado. Fica aí, tudo pode, não tem nada a ver. Toma cuidado, viu? Toma cuidado, você que é obreiro. Põe sua barba de molho não, viu? Põe sua barba de molho não. Fica aí pregando coisa que a Bíblia não apoia. Você foi colocado para ensinar a palavra. Você foi chamado para ensinar o povo para o céu. E para isso a palavra tem que fazer o povo abandonar o que não presta. E Deus, a revista diz que Deus está atento o que estamos fazendo com ela. Toma cuidado, obreiro. Está empolgado com a sua carteirinha, é? Toma cuidado não, viu? Cuidado, vai você e carteirinha e tudo. Toma cuidado. Vamos lá. Tópico ainda 1 e 3. Deus estabelece aos seus filhos a forma como deve agir nas diversas circunstâncias da vida. Claro, Deus tem ensinamento, Deus tem ensinamento para como o povo dele deve agir. Deus tem instruções como devemos seguir a ele para herdar o reino é de Deus. Deus tem ensinamento como devemos agir com nossas famílias, em geral, esposas, filhos, marido. Deus tem ensinamento como devemos agir com o nosso patrão. Se você é patrão, como deve agir com o seu empregado. Deus tem ensinamento para tudo e todos e tudo aquilo que você quer fazer aqui na face da terra. Deus tem ensinamento para uma vida íntima de marido e mulher. Deus tem ensinamento para tudo. Por que erramos? Porque não examinamos as escrituras. Então aqui o escritor diz: Deus estabelece aos seus filhos a forma como deve agir na diversa circunstância da vida. Circunstância, eu trabalhava em uma empresa muito grande, onde me aposentei, e lá no meu setor tinha algumas pessoas que gostavam às vezes faltava no serviço ou ia sair mais cedo para cometer coisas erradas, e as famílias ligavam, e o telefone era um telefone só no setor. Quem estava mais próximo quando o telefone tocava, ia lá e atendia, e chamava o colega. E tinha alguns que tinham medo, já diziam: aí, por favor, não atende não. Porque se perguntasse se a pessoa estava na firma e não tivesse, ia dizer que não estava. Mas ele não foi trabalhar? Não, não foi. E alguns tinham essas palhaçadas aí. E entre eles se ajeitavam. Um dava cobertura para o outro. Eu não dava cobertura não. Esse negócio de você estar em casa e dizer, ó, você que está me ouvindo, fala que eu não estou. Não, crente não pode agir assim não. Fala que eu estou e não posso falar agora. Pronto, aí outra história. Agora está presente e dizer, fala que eu não estou, isso não é coisa de crente não, viu? Aprende. Deus tem ensinamento para nós. Deus tem orientação para o povo dele. Se é para mim, fala que eu não estou. Não, crente não pode, isso é mentira. E os mentirosos não herdarão o reino do céu. O diabo é o pai da mentira. Se você é mentiroso, você é filho dele. Vamos lá. Esse termo reforça a ideia de obrigação das ordenanças estabelecidas por Deus. Os estatutos de Deus são eternos. Isaías 30 e o versículo 8. Aqui diz que esse termo reforça a ideia de obrigação da ordenança estabelecida por Deus. Meu querido, você que está aí me acompanhando,
Eu quero lhe dizer uma notícia, ele lhe dá uma notícia, não sei se é boa ou se é ruim, mas a Bíblia não tem esse negócio de opção, eu quero ou não quero. Não, esse negócio de opção, opcional, quem colocou foi o homem. Se fosse questão de opção, aquele jovem rico que perguntou para Jesus o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna, e o Senhor deu para ele algumas regras, e ele não concordou, só que no meio da conversa o Senhor perguntou: tu sabes os mandamentos? Ele disse: sei, conheço desde a minha mocidade. Mas o Senhor disse para ele: mas ainda te falta uma coisa. Falta uma coisa. Mas só por causa de uma coisa? Então, a questão de você obedecer os preceitos bíblicos não é opção sua, não. É obrigação, é exigência de Deus a obedecer os mandamentos. Essa questão de opção foi o homem que colocou. Foi os homens que colocaram. Opcional coisa nenhuma. O caminho do céu não tem ensinamento para ir para o céu opcional não. Ou quer ou não quer. O próprio Deus disse: colocarei diante de vós o bem e o mal. Escolha o mal, o bem para que viva, ou o mal para que morra. A Bíblia que está dizendo isso. Agora, opcional? Eu acho que não deve fazer isso. Quem é você? Quem é você? Para pegar o bonde andando agora e querer sentar na janela. Isso aqui não é opcional não. Isso aqui é ordenância de Deus. Isso aqui é ordenância de Deus. É Deus tentando moldar o ser humano com uma natureza pecaminosa e colocar em posição de homens de Deus, filho de Deus, para um dia morar no céu. Ao contrário, vai para o inferno. Ao contrário, vai para o inferno. Jesus é o único meio de salvação da raça humana. Aceitará Ele como Salvador da sua alma. Pastorzinho duro, é nada. Duro é você chegar no juízo final sem ter Cristo aqui, durante a sua vida aqui na terra. Aí que é duro, meu filho. Aí é duro. É a palavra. Tópico 2. Tópico 2. Algumas qualidades das Escrituras. Tópico 2. Trata-se de um salmo que retrata o grande amor que o escritor tinha pela palavra de Deus. Ele procura descrever algumas qualidades das Escrituras que atestam a sua excelência. Outros salmos enfatiza mais o caráter e os feitos do Senhor. Este destaca a sublimidade da palavra de Deus e a bem-aventurança de observá-lo. Um salmo, ele fala aqui que outro salmo enfatiza mais o caráter e os feitos do Senhor. E esse destaca a sublimidade da palavra. Eu marquei aqui. Esse salmo, um salmo fala dos resultados. Esse fala de como surgiu os resultados. Foi uma expressão minha para entender aqui melhor o que o escritor colocou. Porque ele aqui coloca que outro salmo fala de caráter. E esse fala dos feitos do Senhor. Então, na minha colocação, eu escrevi aqui. Um salmo fala de resultado. Esse fala de como surge, como chega aos resultados, né? Porque tem algumas partes bíblicas que ela fala do que Deus fez, do resultado, da colheita. Vou explicar melhor. Tem alguns salmos
que fala, algumas escritas bíblicas, que fala da colheita. Outras escritas bíblicas, ele fala como que chegou até a colheita. Ele vai dizer que arrancou os matos do solo, da terra, depois arou a terra, tombou a terra para que produzisse melhor. Depois ele nivelou a terra, depois ele cavou e plantou a semente, semeou a semente. Depois ele limpou, carpiu ou carpinou, dependendo do estado em que você está me ouvindo. Se é lá na Bahia, na minha terra, chama carpinou. Se é em São Paulo, fala carpi. Depois ele vai carpinar. E isso, a semente está crescendo. Vai amadurecer a semente e vai chegar ao ponto da colheita. Então, alguns textos bíblicos contam todo o processo até chegar à colheita. Outros já falam simplesmente da colheita. É isso que o salmista o escritor está aqui nos explicando, né? Trazendo isso para a vida espiritual, todo mundo fala de céu. Todo mundo acha que vai morar no céu. Todo mundo deseja o céu. Mas poucos querem observar o que tem que ser feito para poder chegar no céu. Precisa observar isso. Não se iluda achando que todos são salvos. Não. Tem salvação para quem aceitar a Cristo como Salvador da sua alma. Ah, mas eu não quero. É porque você ama o pecado. A sua vidinha medíocre, pobre, pecaminosa, está falando mais alto dentro de você. Tudo bem. Você tem livre-arbítrio. Mas não se esqueça de que Deus está ensinando como chegar ao resultado final, que é morar um dia no céu, morar um dia na glória. Então, esse salmo, ele trata dos preceitos, um salmos enfatiza mais o caráter e os feitos do Senhor. Este destaca a sublimidade da palavra de Deus e o bem-aventurado da bem-aventurança de observá-la. Tópico 2 e 1. Tópico 2 e 1. Justiça. Justiça. 2 e 1. Fala assim: uma das qualidades da lei do Senhor é a justiça. Salmo 119, o versículo 75. A justiça está ligada à ideia de legitimidade. O Salmo 119, versículo 75, eu quero até dar uma lida nele aqui, já que a revista nos fornece ele. Fala assim, o Salmo 119 e o versículo 5, no tópico 2 e 1 da revista. Bem sei, ó Senhor, que as tuas leis são justas e que em tua fidelidade me afligiste. Bem sei, ó Senhor, que as tuas leis são justas e que em tua fidelidade me afligiste. O salmista está aqui relembrando de que Deus é justo. Deus é justo. Isso é uma coisa muito importante que nós temos que saber. Porque nós só lembramos que Deus é amor. Ainda mais nas pregações de hoje. Só fala os feitos de Deus, mas ninguém fala que Deus é justiça, que Deus é justo, que Deus é bom,
Deus é amor? É. Mas não devemos esquecer que Deus é justo. Deus ama a justiça. Ele quer uma igreja justa, uma igreja que tenha a sua afinidade com os ensinamentos, com os preceitos do Deus que é justo. Como é que você é filho de um Deus justo e você é injusto? Como que pode isso? Não tem como. Um dos grandes desejos de um pai é que os seus filhos tenham a sua semelhança, e Deus fez isso. Farei o homem a nossa imagem e semelhança. E para quem não sabe, quando a Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus, o ser humano em geral, ele se refere ao caráter. É o caráter, não é a cor, não é o tamanho, não é a nacionalidade, não. Quando a Bíblia diz que Deus faria e fez o homem imagem e semelhança dele, ele se refere ao caráter. Então a palavra, a Bíblia, está tentando tirar de mim e de você o que não está de acordo com o Deus justo e colocar em posição de parecer com Deus. O que? O caráter. Lembra quando você não tinha uma vida com Deus, aí de repente você começa a frequentar a leitura da Bíblia, começa a frequentar a igreja, e aí você passa e alguém fala assim: ô fulano, tu tá indo para a igreja? Sabe o que é isso aí? Ele começou a ver Deus em você, de que antes ele não via. Ele via um monte de bagunça em você, via você sendo, quem sabe, um adúltero, um idólatra, um beberrão, um mentiroso, um fornicador, um prostituto, e ele nunca conseguiu ver Deus em você. Quando o seu caráter passa a ser mudado pela palavra, ele começa a ver a atitude diferente do que você tinha. E a quem ele atribui isso? A igreja. Claro, a Deus. Tu está indo para a igreja? Tu está indo em que igreja? Em outras palavras, ele passou a ver Deus na sua vida, que antes, com a sua vida torta que você tinha, ele não via. E agora ele vê, e ele atribui isso que você está indo para a igreja. Em outras palavras, você está lendo a Bíblia, você está colocando os preceitos de Deus em prática. Vamos para a continuação do tópico 2 e 1. O salmista afirma que os juízos de Deus não estão amparados apenas na legalidade, mas também na legitimidade. A legalidade fala de seguir determinados procedimentos. Já a legitimidade fala de observar determinados valores. Isso é uma coisa que mudou muito. Isso é uma coisa que mudou muito. A legalidade, ela fala de determinados procedimentos, né? Como que faz, aquele jeito humano tal, é uma legalidade. Só que a legitimidade, ela fala de observar determinados valores. A legitimidade, ela se preocupa com o conteúdo, com o valor moral, o valor ético, o valor que agrada e que representa a Deus. A legitimidade não se preocupa apenas com as folhas, mas se preocupa por que da existência daquelas folhas. E ele vai descendo a árvore e vai chegar nas raízes, que está dentro de um solo que ninguém observa. Nós chega perante uma árvore
grande, com grandes folhas bonitas, verdes, grandes flores, e nós fala, nossa, que flores bonitas, que árvores bonitas. Isso nós esquece que embaixo do solo tem raízes e que ninguém comenta. A legitimidade, ela está mais preocupada com as raízes, com quem alimenta aquelas folhas. Nós estamos vivendo uma época que tudo tem que ser bonito. Tudo tem que ser bonito, tem que fazer chamar atenção. Mas não estamos preocupados com a qualidade, com a legitimidade. Isso é legítimo? Isso é legal? Isso agrada a Deus? Isso vai honrar o nome de Deus? Não, nós não estamos preocupados com isso. Estamos preocupados com a boniteza. Estamos preocupados apenas com a legalidade, não com a legitimidade. Vamos nos preocupar com a legitimidade, a coisa certa, a coisa correta, a coisa boa. Vamos nos preocupar como vamos estruturar uma sociedade. Uma sociedade sem conhecimento de Deus. Um grande líder do nosso país, não vou dizer o nome dele, claro, não sou tão bobinho assim, mas eu li um livro de um grande líder do nosso país, em uma reunião com os empresários. Ele falou assim para os empresários, no ano de 79, ele falou assim para os empresários, numa reunião, no ano de 1979, 79, 81, por aí. Ele falou assim, olha, se vocês não dividir o lucro de vocês com o trabalhador, vai chegar uma hora que vocês vai estar com o cofre cheio de dinheiro dentro da sua casa e você não vai poder ir na praça com o seu neto tomar um sorvete. Chegou o tempo. O povo está cheio de dinheiro, quer mais dinheiro, mas não pode sair na praça com o seu neto para tomar um sorvete. As pessoas estavam preocupadas só com os enfeites. É bonito ganhar muito dinheiro, mas não se preocupava com o resultado que aquilo poderia causar na nossa sociedade. E esse líder, ele falou isso, se vocês não dividir o lucro com quem trabalha, vocês vão ter milhões de dinheiro no banco, o cofre cheio de dinheiro dentro de casa, e não vai poder ir na praça tomar um lanche com o seu neto, porque vão tentar lhe matar e tomar o seu dinheiro. Nós estamos vivendo esse tempo em 2020, ou seja, todo mundo está preocupado com a legalidade, mas não está preocupado com o resultado de suas ações, com a legitimidade. O que isso vai causar? O que isso pode trazer? Qual o resultado de tudo isso? Eu me preocupo muito com a legitimidade, resultado, coisa boa. Esse negócio de fantasia, não. Eu gosto de coisa legitimidade, resultado, coisas boas. Não gosto de fantasia, andar bonito. Para mim, isso não, eu quero ter caráter. Tem que ter caráter. Se o sapato que está no pé foi comprado no cestão lá, ou foi comprado, para mim não interessa. Tem que ter caráter. Tem que ter caráter. Não adianta andar bonito, terno importado, sapato, bico fino e ter uma vida torta. Não, para mim isso não adianta não. Tem que ter caráter, legitimidade, colocar em prática os preceitos de Deus. Você é bonito e o teu caráter. Se é bonito por fora e por dentro, como é que está? Um mentiroso, um traste, não vale um centavo. De que adianta? Tem que ter caráter. Legitimidade. Eu estou dentro da revista, viu? Não estou fora não, estou dentro. Se você não está gostando, é porque você deve ser um desses. Cuidado, o céu nos aguarda. Então, legitimidade,
determina valores. Tudo hoje é normal. Eu fiquei sabendo outro dia em que um certo ministério aí chegou para um grupo de pastores e falou que não poderia mais falar em fornicação. Não, os tempos não estão mais para isso. Isso é legalidade. Estão se encaixando com a situação do tempo. No dia em que o ministério dizer para mim que eu não posso mais pregar sobre o pecado, eu entrego à igreja, pode ser qual for o ministério, seja qual for ele. No dia em que um campo proibir eu falar contra, não posso falar contra o pecado, eu entrego à igreja, sei lá de qual seja o ministério. Negócio de legalidade, rapaz, tem que ter legitimidade, coisa santa, real, criar nossos filhos conhecendo a Deus, amando as coisas boas da sociedade. Uma certa vez, eu ia passando em um determinado lugar e um jovem todo cheio de gíria. E aí, mano? Beleza aí, pastor? Tudo bom? E eu não amo muito essas coisas. Eu vejo falar gíria, já fico meio com os bofes saindo pela garganta já. Veio falar gíria perto de mim. E tá cheio de crente que fala isso. Mano, que vai se converter? E aquele jovem começou a falar, eu comecei a ouvir, eu queria conversar com ele. Eu conheço, já vi ele falando nas igrejas. E chegou um certo ponto que ele me irritou de tanto achar que ele estava bem. E eu só falei assim: você pode ir no centro, lá no shopping, tomar um sorvete? Mas aí você é um banana, rapaz. Você é um banana. Fica em beco de viela, fugiu da igreja e está obedecendo ordenança satânica e diabólica e quer dizer para mim que você está bem? Você está morrendo, meu filho. Bom, aqui sou eu, que me inclinei para a palavra, para os preceitos, para a legitimidade da palavra, e ando de cabeça erguida, não temo que temer a ninguém. Você anda em boca de viela, com medo de quem, rapaz? E você quer dizer o que para mim? Cala sua boca, cala sua boca, rapaz. E aí ele ficou quieto, descabriado. Você não pode nem ir no shopping tomar um sorvete, porque você tem medo de quem, rapaz? Bom, sou eu que ando de cabeça erguida, obedeço os preceitos do meu Deus. Agora anda com medo e quer dizer o que para mim? Legitimidade. Temos que falar a verdade. Estou dentro da revista. Legitimidade. Se passar um pouquinho aí das 10 horas, não tem problema não. A partir de agora não tem culto nesse momento mais, pelo que eu fiquei sabendo. Só mais 10 minutinhos só. Já estou encerrando. Vamos lá. Tópico 2. Ainda tópico 2. Podemos ter leis que seguem o procedimento, mas não observam os valores da sociedade em que foram inseridas. Não obstante, a lei do Senhor é justa. Ela expressa a bondade e a benignidade de Deus para com sua criatura. Ela visa o bem, construir o caráter do ser humano e não o destruir. A Bíblia, ela está procurando a construir em nós um caráter que venha nos colocar na posição de um adorador de Deus. A Bíblia está procurando isso.
E o meio que temos para isso é através da Bíblia. Tem pais que não estão preocupados em ensinar os preceitos de Deus para os seus filhos. Ô meu querido, eu quero lhe dizer o seguinte: você pode dar coisas boas para o seu filho, mas uma das grandes preceitos que você pode dar para o seu filho é o ensinamento da palavra de Deus, forjar o caráter dele. Agradecemos. Forjar o caráter do seu filho, ensinar Deus, colocar Deus dentro do seu filho. Essa é uma das grandes. Então a Bíblia está procurando a fazer isso dentro de mim e dentro é de você. Continuando lendo. Continuando lendo, fala assim: há na Bíblia diversos exemplos de leis injustas, como o decreto estabelecido pelo rei Dário, cujo pano de fundo consentia em uma trama para destruir Daniel 6, 5 e 9. Existem muitas leis injustas dentro da Bíblia, mas essa lei injusta, inclusive essa que o escritor coloca aqui, foi colocada com trama, com malícia, para tentar matar, tirar a vida de um grande servo de Deus. Só que eles esqueceram que esse grande servo de Deus orava 3 vezes por dia. E aí, como todos nós conhecem, o texto bíblico de Daniel capítulo 5, o capítulo 6, que fizeram um conchavo para quem adorasse um outro Deus, senão aquele rei da época, fosse lançado na cova dos leões. Daniel estava em oração. São leis maquiavélicas, leis que quer roubar o que nós temos de bom da parte é de Deus. Mas o homem de Deus estava em oração e Deus deu o livramento para ele. Do Maracanã, não é isso? Está aqui agradecimentos. Irmão Manuel Bandeira, de Rio Grande da Serra, Rio Grande do Norte. Ô benção. Agradecimento, irmão Manuel Bandeira, do Rio Grande do Norte, está nos acompanhando. Amém. A paz do Senhor, meu irmão, do Rio Grande do Norte. Olha que benção, está nos acompanhando. Que benção, um abraço, meu irmão, Deus abençoe. Também o pastor João Batista, da congregação do Maracanã. Pastor João, homem de Deus, Deus abençoe, meu irmão. Grande abraço, Deus abençoe. Vamos adiante para o tópico 2 e 3. Tópico 2 e 3. Fala assim: verdade. O salmista declara ainda que lei do Senhor é a verdade. Salmo 119, versículo 142. A lei do Senhor não age em falsidade, é verdadeira. Seus anúncios, seus anunciados estão em conformidade com o fato, com a realidade, com aquilo que foi, é e será. A palavra de Deus, ela é em conformidade com a verdade. A palavra de Deus
ela é em conformidade com a realidade. A palavra de Deus, ela, se eu não tiver enganado, ela passou aproximadamente 1.300 anos, 1.300 anos, assim, parece que 1.300 a 1.500 anos aproximadamente, para ela ser escrita de Gênesis a Apocalipse. E ela, devido ser a palavra de Deus, ela é como uma engrenagem. Ela se encaixa, ela gira, ela se encaixa, ela não confronta. Você não encontra engano, coisas que não está batendo, não tá legal. Não, a Bíblia ela se encaixa, ela pega profecia com realidade, ela vai se encaixando, acontecendo. A Bíblia, profetas profetizaram uma série de acontecimentos da parte de Deus que ia acontecer. Esse profeta, muitos deles morreram, centenas de anos passaram, outros profetas, Deus se levantou, e aquele profeta recente que se levantou, pega a mensagem de que o outro profeta há centenas de anos já tinha morrido, e ele dá continuação à mensagem da parte de Deus, e tudo se encaixa. Só Deus pode fazer isso. Só Deus tem a capacidade de fazer tal coisa. Então, a mensagem do Evangelho, não tem como nós encontrar erros, confrontos, desigualdade. Não, ela se encaixa devido ser a revelação de Deus. Deus pega uma coisa revelada de 1000 anos atrás e faz você dizer hoje: nossa, mas olha, bem que o profeta disse. Somente Deus pode fazer isso. Deus rege o planeta, o sol, o vento, a lua, as estrelas, o homem, para que a palavra dele se cumpra. A Bíblia, meu irmão, não aconteceu para escrever. Não. Vou repetir. A Bíblia não esperou acontecer para poder escrever. Não. A Bíblia escreveu, foi escrita e está regendo tudo e todos para que ela se cumpra. Você deve ficar com o olho aberto quanto a isso. A Bíblia foi escrita para se cumprir, para acontecer. Ela não é que nem os jornais que estão nas bancas de revista que aconteceu e escreveu. Não, ela escreveu e aconteceu, para acontecer. Então fique atento, é a palavra de Deus, é a mensagem, é o Todo-Poderoso, é o Eterno, é o Soberano, é o Salvador da humanidade, regendo tudo e todos para cumprimento da palavra. Ainda tópico 2, o final dele, estamos encerrando a nossa lição de hoje. Fala assim: a palavra de Deus revela a exata natureza de Deus. Salmo 31, versículo 6. Isaías 65, versículo 16, revela os aspectos morais de Deus, revela a devida conduta que o homem deve ter, de modo que, ao seguir a palavra do Senhor, não pisará em falso. A palavra de Deus, ela é exatamente a natureza de Deus. A palavra de Deus, ela revela a natureza e o querer, a vontade de Deus. E observando a palavra, como diz a revista, certamente não pisarmos em falso. O que é pisar em falso em uma vida espiritual? O que é
pisar em falso em uma vida espiritual. Pisar em falso em uma vida espiritual é aquelas pessoas que gostam muito da Bíblia. Eu tenho uma Bíblia, mas não está preocupado com o conteúdo que ela fornece para lhe mudar o seu caráter. Eu conheço a Bíblia, porque lá em Romanos capítulo 8, lá em Apocalipse, lá em Gênesis, isso não empolga a Deus. Deus não está empolgado com seu conhecimento. Os demônios conhecem muito mais Bíblia do que você, porém é um rebelde. O seu conhecimento de Bíblia, pouco está Deus preocupado. O que Deus quer ver é que o pouco que você conhece, você tem uma personalidade de um filho de Deus. A Bíblia quer nos moldar. Ela quer nos moldar, nos colocar. E tem muita gente que se apega ao conhecimento, mas não ama. Confessa com os lábios, mas transgride com as atitudes. Diz que ama a Deus, mas nega com mentira. Nega adorando outros deuses. Nega andando com a camisa do teu time, que é o Deus da tua vida. Tu põe a camisa do teu time no peito todo contente, mas não obedece os preceitos de Deus. Isso é pisar em falso na vida espiritual. Deixa de vir para o culto para ficar assistindo o teu time jogando futebol na televisão. Isso é pisar em falso. Eu amo a Deus, mas o meu time está jogando. E está cheio de obreiro aí, andando com camisa de time. Rapaz, acorda para a vida, rapaz. Eu sei que eu posso até ter a cabeça por causa disso aí. Entendeu? Cheio de obreiro, com camisa de time, adorando um monte de homem correndo em campo. Ama a palavra de Deus, rapaz. Põe em prática os preceitos de Deus. Está pisando em falso. Obreiros sem mensagem. Obreiros matando igreja. Igrejas que não conseguem mais ouvir a sua voz. Obreiro que sabe que tu não tem revelação de Deus. Tu tem só palha, meu filho. Abandona esse teu Deus e para de pisar em falso, como diz a revista. Tem a mensagem revelada, alimenta o povo, obreiro. Tu está matando o povo não aguenta mais ouvir a tua voz, meu filho. Para de pisar em falso. Lê Bíblia, ora. Ama a palavra de Deus. Pisando em falso, o povo não aguenta mais nos ouvir. O povo quer alimento do céu, o povo quer revelação de Deus ao seu coração. Agora fica pisando em falso, torcendo meu time predileto. Seu time predileto deve ser o time que nunca perdeu, o time de Cristo. Meu nome é Irailton. Sou o pastor Irailton. E não abro mão das minhas responsabilidades, não. Sou amante da palavra. Sou amante da palavra. Sou amante de Deus. Fui chamado para defender o reino de Deus. E a revista é quem está me fornecendo pessoas que pisam em falso. Pisar em falso é ter Deus só na boca e não ter no coração. Estou encerrando. Fala assim. A continuação. Vou ler aqui no finalzinho do tópico 2 e 3. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus foi revelada por ele,
e por intermédio dele nós somos santificados. Santificado. Santificação é o ato, o processo de se tornar santo. Santificação é aquilo que você põe o propósito dentro de você. Eu vou abandonar isso, eu vou deixar isso, não vou fazer mais isso. Você está preocupado em se aproximar de Deus. Você leu a Bíblia lhe orientou que aquilo que você faz é errado e você se disponibilizou a abandonar o que não presta. Isso é santificação. Isso é santificação. E a Bíblia nos diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós devemos nos preocupar com a santificação, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus, ninguém tem condição de ver Deus sem antes nos santificar. É através da santificação que nós nos aproximamos mais de Deus. Eu encerro por aqui. Apenas no final do tópico 2 e 3, ao qual aprendemos nessa lição, para a glória de Deus, a lição de número 11, nós aprendemos sobre celebrando a palavra de Deus, ou seja, festejando, contente, amamos, defendemos, festejamos, nos alegramos pela existência da Bíblia, pela existência da palavra, pela existência da orientação de Deus direcionados aos seres humanos, para nos tornarmos filhos de Deus, nos tornarmos imagem e semelhança de Deus. Então nós celebramos. Obrigado, Deus, por ter deixado esse meio de nos comunicarmos com o Senhor, a palavra, de termos a orientação do Senhor, a palavra, de ter esse meio de abandonar o que não presta, o que não está de acordo em nós, a palavra. Então nós celebrando a palavra de Deus, nós celebramos pela voz de Deus, pela palavra. Meu irmão, Deus abençoe, Deus lhe guarde, lhe dê um bom domingo, tenha uma semana de paz, você e sua família, no nome do Senhor. Domingo tem mais, a partir das 8h30, temos mais escola bíblica dominical. E hoje à noite, eu, o pastor Ailton, estarei pregando aqui a partir das 20 horas, para a glória e honra do nome do Senhor. Deus abençoe e tenha um bom domingo em nome de Jesus.